Ora boas pessoal, bem-vindos aqui ao canal Forte RCADD. Desta vez vou aqui mostrar umas pequenas alterações que eu vou fazer aqui nos FMS FCX24M aqui nos Camel Trophy. Este aqui já tem algumas alterações feitas, aqueles que já me viram andar com ele já repararam que eu na altura tinha estas jantes colocadas. As jantes acho que são muito porreirinhas, mas os pneus eu não gosto destes pneus, não agarram muito, são muito lisinhos e mais do que isso, são muito largos. Portanto, resolvi retirá-los e colocar estes pneus com estas jantes. As jantes não ficam mal e os pneus são mais estreitinhos, ou seja, eles já ainda assim saem um pouco para fora da body, mas não saem tanto como este. Se virem algum vídeo, por exemplo, que eu tive a andar com ele na Crawlerland Sintra do meu amigo Sérgio, vão ver que estes pneus ficam muito saídos. Para um Camel Trophy não fica muito bem. Até estes, na minha opinião, ficam demais, mas não ficam tanto como aqueles. Pronto. O que é que eu fiz mais neste carrito? Além das rodas e das jantes, coloquei aqui estas três proteções, como podem ver aí. E equipei aqui o roof. Basicamente foi o que eu fiz. E coloquei aqui a antena. Acho que é o que está neste momento. Pronto. Neste momento, este carrito, o que vai levar mais vai ser uns amortecedores. Se eu os conseguir pôr, vamos ver, porque isto são os amortecedores que são para os SCX24, os da Axial. Portanto, eu vou tentar ver se dá aqui. E depois vou pôr, fazer uma tentativa de um guincho elástico, digamos assim, que é isto aqui, que é aquilo para pôr cartões ou chaves a nível de trabalho. Portanto, vou usar isto, vou tentar prender do lado de dentro, pôr a ponta aqui para dar para puxar. Basicamente é o que eu vou fazer neste. Pronto. Este está todo de origem, ainda não tem absolutamente nada. Vou pôr as mesmas proteções que este tem cá em baixo, são estas plaquinhas, e vou pôr estes pneus. Para pôr estes pneus, vou usar estas jantes que estão aqui, que eu vos mostrei, que acho que são umas jantes muito porreirinhas, como vocês podem ver, acho que ficam bastante bem aqui no Range Rover. Pronto. Este aqui possivelmente, depois também tenho aqui 3 caixinhas como estão aqui, depois complemento o resto de umas coisas inventadas por mim, para ficar aqui o roof também completo. Ainda não sei, eu comprei um snorkel para pôr neste, não sei se vou pôr ou não. Pronto. O que mais é que eu te dizer? E neste aqui eu vou fazer um wash para lhe dar um aspecto assim um bocado sujo, a ver se fica bem. Se ficar bem, depois faço o mesmo neste. Portanto, vou começar por este. Pronto, basicamente é isto. Ou seja, vou fazer agora estas coisinhas e depois mostro-vos. Já agora, para comentar, eu a nível de eletrónica de momento não vou fazer nada, porque eu gosto da eletrónica que estes carrinhos têm. A única coisa que eu não gosto realmente é o botão de on-off, em que se apanhar um bocadinho de água, por muito pouca que seja, dá logo o berro. O ESC dele e o motor permite ter uma modulação no trilho muito porreirinha, dá para andar de maneira suave, não é preciso alterar nada. E o ser basicamente tem força suficiente para estes pneus, porque estes pneus estavam com um beadlock de metal e com bom peso, portanto acredito que talvez com o passar do tempo pode ficar um bocadinho cansado o servo e aí logo se troca, mas de momento não é necessário fazer troca nenhuma. Aquilo que poderá vir a ser feito, talvez mais para a frente, na minha opinião, seria colocar uns links de metal para lhe dar um bocadinho mais de peso em baixo, apesar de que acho que os carros até estão bastante bem balanceados. Então pronto, vou fazer isto, ponho umas fotozinhas e vocês veem no final qual é que é o resultado e depois dou uma voltinha com eles para verem as máquinas a trabalhar, ok? Vamos lá então. Como podem ver, as rodas já estão montadas, acho que ficam porreirinhas, estas jantes. Uma coisa que eu tive que fazer para que as rodas não batessem tanto na body foi subir aqui o amortecedor, ou seja, ele tem 3 pontos de encaixe e eu acabei por ter que pôr no ponto mais baixo, ou seja, estão a ver ali, aqueles 2 pontos que estão a ver, este e este, ele vinha neste aqui, no do meio, e eu pus neste baixo, os 4 amortecedores, para que a roda não raspe aqui, principalmente aqui na parte da frente da cava da roda. Aqui era pouquinho, mas aqui raspava mais, ainda que é para raspar um bocadinho, mas acho que menos. Aqui temos o Range Rover com o wash feito,
bocadinho mais gatilho e ele lá sobe. Pronto, já saiu de lá. Pronto. Dar aqui a voltinha. Depois vamos ali para o lado direito fazer aquela subida complicada. Já vos mostro agora a seguir. Vamos lá ver se ele não vira aqui, que esta parte aqui é sempre crítica. Vamos dar aqui a voltinha, que é para ele ir ali para o lado direito. Vou filmar agora do outro ângulo. E lá foi ele. Aquela parte ali é sempre complicadinha. E a filmar ainda mais difícil é. Agora tenho que seguir ali de lado, que é tipo a parte das cordas. O gajo não quis subir ali, agora vamos tentar aqui passar as cordas, a como é que é. Agora vamos subir aqui estas pedras. Também não é assim muito fácil. O gajo ali a raspar de lado. Vamos lá agora ver se ele consegue aqui passar esta parte que é mais estreita e tem aqui estes calhaus que eu pus aqui. E aí vem ele. Pronto, já passou ali a parte das pedras, vamos agora aqui a mais uma subida complicadinha. Aqui o problema destes pneus é que ele ficou mais alto e depois como também tem coisas no roof, pá, que eu tive que subir um ponto nos amortecedores para poder pôr estes pneus, que eles são mais largos que os de origem. E isso fez logo o gajo ter mais peso em cima. Mas está lá quase, vamos lá ver. E lá foi ele. Maravilha.
quarto e último piso da pista. Ele vai dar aqui esta voltinha, passa aqui por cima, depois vai ao túnel. Vamos ver se ele sobe. Anda lá, rapazito. Aí vai ele. Isso, não virou. Agora fazer manobra, estou tramado. Tá. Aqui é o balancê. E pronto, estaciona aqui e agora vamos arrancar com o Discovery para baixo. Vamos lá agora aqui arrancar com o Discovery, ligar as luzes e vamos a isso. Vamos lá ver se não há aqui nenhum desastre, pá. Que esta descida, se para subir com o arroz não foi fácil, para descer eu diria que ainda é mais complicado. Ui. Apanhei-o a tempo. É que o problema destes pneus, como eu vos disse, é que fazem com que eles fiquem mais altos. Ou seja, o pneu pode agarrar um bocadinho mais do que os pneus de origem, mas o facto de ficar mais alto complica muito aqui o carrito. Não sei se os pneus de origem não são mais vantajosos pelo facto do carrito ficar mais baixo. Depois de não ter conseguido atravessar a ponte, vamos lá ver como é que ele se porta aqui nesta descidita. Que esta parte inicial vá que não vá, ali depois é que é mais complicadito. E fazer aqui as curvas não é assim muito fácil, vamos lá ver. Ai, vai estombar. Não estou um pouco, está preso ali numa linha. Quando fui a subir, vim aqui por este lado, agora vou descer ali pelo aquele lado. Que é para não fazer o percurso completamente igual. Vou espreitar cá em baixo. Já estou a meter agora mal. Bem, resolvi pô-lo em cima para fazer aqui esta descidinha. Aquelas placas são muito fixe para ajudar na realidade a desatascar-nos, aquela porcaria de lado prende imenso.